Oi, gente, estamos aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Pequeno estudo, e eu quero já desejar um dia de bênção para você, um dia de paz, um dia alegre e um dia feliz. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Valmir e hoje nós vamos começar a falar sobre a mentira. Isso, a mentira. E hoje, basicamente, nós vamos ficar na introdução, quer dizer, o significado, as consequências sobre a vida moral e a reação do corpo humano quando mente. Mas eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Interessante, então a Bíblia orienta para não mentir. Então deixa esse texto como referência básica para nós começarmos agora a meditar. Qual o significado? Eu fui lá no dicionário online e pesquisei o significado da palavra mentir: ato de mentir, engano propositado, história falsa, aquilo que engana, que ilude. E não, ninguém gosta de ser enganado e ninguém gosta de ser iludido. Então esse é o significado no dicionário online. No novo dicionário da Bíblia, diz assim: falsidade, engano, mentira ou coisa enganosa. A mentira é a declaração daquilo que se sabe ser uma falsidade, com a intenção de enganar. Então, quando há uma intenção de falsidade, né, um propósito de enganar. Então, isso é o novo dicionário da Bíblia. Quais são as consequências sobre a vida moral? Eu destaquei algumas consequências bem básicas aqui para nós considerarmos. Perda de credibilidade. A pessoa que mente, ela tem a perda da credibilidade. Quer dizer, quanto a empréstimo de bens, quer dizer, materiais, financeiros, posses, alguma coisa que você possa emprestar para aquela pessoa, essa pessoa começa a perder a credibilidade porque ela diz: eu vou te devolver, eu vou te entregar, e as pessoas passam a não confiar mais nela. Consequentemente, a perda da confiança, tanto no compartilhar um problema, quanto de receber notícias de sua parte. Como assim? Você já não quer mais confiar um assunto àquela pessoa, ela perdeu, ela não te transmite confiança, ela mente fácil, então você não vai querer compartilhar um problema seu, e quanto menos receber uma notícia dela, você vai ficar naquela dúvida: será que é verdade, será que não é realidade isso? Então, a pessoa que mente constantemente, ela perde a confiança. Também mais uma consequência na vida moral: afastamento de alguns, devido ao fato de causar constrangimento. Então, aquela pessoa que ela costuma sempre estar incorrendo nesse erro, mentindo, ela passa a ser constrangedor, passa a causar momentos de constrangimento, passa a ser ambientes, assim, aqueles momentos que seriam momentos agradáveis, momentos bons para conversarmos, batermos um papo, tocarmos ideias. Acontece um verdadeiro constrangimento, porque você não sabe em que parte, em que momento ela está falando a verdade. Então, pela perda de confiança, vai gerar o que? O afastamento de algumas pessoas não vão querer mais estar muito perto, muito próximo dela. E uma consequência também que tem sido danosa nos nossos dias é destruição de relacionamentos. Alguns amigos se afastam por completo porque eles não querem se comprometer. Parentes, às vezes, por causa da mentira, às vezes acontecem grandes contendas, intrigas dentro da família por causa da mentira. Então, às vezes, as famílias até se dilaceram, os familiares, primo, tio, avô, porque alguém tem uma força muito forte, mentirosa, e ela causa problemas internos e há divergências familiares. E os cônjuges?
Às vezes a mentira chega a tal ponto que um mente para o outro, às vezes a mulher mente para o marido, às vezes o marido mente para a mulher, ou às vezes, consequentemente, quando eu já vi casos, os dois, uns mentem mutuamente um para com o outro. Então, vai a destruição no relacionamento conjugal e até chega até a divórcios. Agora, qual a reação do corpo humano? Isso aqui pela prática, pelo pouquinho de conviver com as outras pessoas, de estar junto, ouvir palestras de pastores, de amigos, de psicólogos e observar no campo prático, a gente vai assimilando esse conhecimento. Qual é a reação do corpo humano quando mente? Né? Tem uma reação, sim. Em primeiro lugar, é a reação mental para fraudar uma realidade e escondê-la. Quando alguém ele é confrontado, isso é verdade? Se você quer falar a verdade, você pode passar por um constrangimento ali pessoal, mas você, não, eu quero falar a verdade. Sim, aconteceu comigo. Eu queria passar meu documento, meu carro estava vencido na época, eu não tinha um carro, isso há bastante tempo atrás, e eu precisava ir em Itaguaí, Campo Grande. Quando eu voltei, eu falei, não, eu vou passar por dentro de Itaguaí para não pegar a federal, e era um caso justo, então eu passei por dentro de Itaguaí. Quando chega, isso era lá para meia-noite e pouco, deparei com a polícia rodoviária ali fazendo uma blitz, ali perto do shopping, ali por dentro. E ele me parou, minha esposa do lado, meu filho dormindo no banco de trás. E eu peguei simplesmente, preocupado já, né? O documento do carro vencido. Qual foi a minha atitude? Eu peguei, abri a porta do carro, saí, olhei para o guarda e falei, você quer saber a verdade? Ele, pode falar. Meu documento do carro está atrasado. Ele olhou para mim assim, ele deve ter estranhado tanta sinceridade, né? E ele falou para mim assim, quem é aquele menino lá? Acho que é meu filho, minha esposa e meu filho estão aí. Ele, rapaz, vai embora. Às vezes a sinceridade e a verdade vai gerar em você facilidade. Então a nossa mente não vai ter que se esforçar com uma questão interna e causar uma queima de energia para fraudar ou esconder uma ação. Então é verdade, quando falada, ela vai te proporcionar um bem-estar. Então a mente começa a trabalhar muito mais. A reação no olhar, já reparou quando esse impacto da reação do olhar é tremendo, a pessoa começa a piscar, começa a desviar o olhar para um lado e para o outro, não consegue te encarar, é uma reação. Na coloração facial, alguns começam a dar os tons de cor no rosto diferente, ficar às vezes mais avermelhado, algumas pessoas manifestam assim, não todas, né? A coloração nos lábios, outros manifestam, de repente os lábios começam a ficar esbranquiçados, né? Isso aí é uma reação também, ou às vezes os lábios começam a ficar assim meio que tremendo. Isso aí eu já vi acontecer, e já tem palestra, participei. O ritmo cardíaco ele altera, porque a sua mente alterou, seu organismo está lutando com mais força para esconder uma realidade do ritmo cardíaco. Na reação dos gestos repetitivos, já viu alguém que você pergunta, ela começa a botar a mão, coça, olha para lá, olha para cá, ela começa a ficar agitada com gestos repetitivos. O desconforto aparente, então você vê que a pessoa está ali, ela começa a ficar desconfortada com aquela circunstância e ela causa justamente esse desconforto tanto para ela e fica visível. E a fuga repentina do ambiente, ela precisa logo sair dali, porque ela precisa manter aquele aspecto de que ela está falando a verdade, mas a verdade ela está mentindo. Então, nessa introdução, nesses poucos minutos, eu gostaria de falar sobre isso, o significado, as consequências sobre a vida moral, quer dizer, a perda de credibilidade, a perda de confiança, o afastamento de alguns e a destruição de relacionamentos e as reações que o nosso corpo manifestam justamente quando praticamos o ato da mentira. Então eu gostaria de deixar essa palavra com você, pensa nisso, não mentais uns aos outros. Vamos começar hoje um exercício aqui, nós, de trabalhar isso. Se você tem a prática de mentir,
Vamos começar a trabalhar. Ou então, se você nem sabe se mente, começa a perguntar. Pergunte para sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, para o seu avô, para sua esposa. Eu minto com frequência? Porque às vezes a gente nem percebe isso. Começa a fazer o exercício. Traga esse texto para a sua vida, medite nele. Não mintais uns aos outros. Por quê? Porque eu sou novo homem e os velhos feitos ficaram para trás. Então, no próximo vídeo nós vamos falar o perigo da insensibilidade. E nós vamos caminhar aqui uns passos sobre a mentira. Não dá para trazer tudo no estudo. Então, comece a trabalhar hoje a mentira, essa introdução aqui, as consequências, a realidade, a perda, as consequências na vida moral e também a reação do corpo humano. Pense nisso, comece a falar com Deus, comece a orar, comece a pedir que Deus te ajude. Então comece também a orar por pessoas que estão próximas de você, para que a palavra de Deus, para que a vida cristã e esse pecado da mentira, ele comece a ser retirado de nossas vidas, que o Senhor possa te abençoar. Eu deixo para você um grande abraço neste dia. Muito obrigado pela sua participação, você é muito importante. Se for especial para você esse estudo, curta, compartilhe e inscreva-se.